Muito bem, hoje na palestra vamos falar desse tema aqui, olha. Uma voz, uma direção, 3 resultados diferentes. E aqui nessa palestra fala de 3 tipos de pessoas, baseada na história de Ló, quando Deus enviou o anjo e ordenou que ele saísse da cidade de Sodoma e Gomorra, que seria destruída. E aqui na primeira pessoa, primeiro tipo de pessoa, é aquela que olha para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estalta de sal. Gênesis 19, 26 fala desse assunto. E aqui diz: Deus enviou anjos para salvar Ló e sua família da destruição de Sodoma e Gomorra. O anjo dirigido por Deus disse a eles, não olhes para trás. A esposa de Ló ouviu a voz de Deus, mas não atendeu. E todos sabem o que aconteceu com ela. Virou estalta de sal. Hoje não tem sido diferente. Quantos são aqueles que fracassaram lá atrás e têm medo de agir hoje? Quantos se decepcionaram lá atrás e hoje não acreditam em mais nada, em ninguém, e ninguém por causa dessa decepção remói fracasso e sucessos que ficaram no passado. Pare de olhar para trás e comece a olhar para frente. Com Deus você pode mudar essa situação. Aqueles ou aquela que olha para trás, realmente essa primeira pessoa é o que nós mais temos visto hoje em dia nesse mundo, quer dentro da igreja, quer aonde? Lá fora. Porque o fato de eu estar aqui dentro não significa que por estar no templo eu já me tornei um vencedor. Por estar no templo eu me tornei o padrão da fé. Eu me tornei uma pessoa com a mente nova, determinada, que olha para frente. De forma alguma. O que vai fazer com que nós que estamos aqui dentro venhamos ser diferentes daqueles que olham para trás é justamente nós crermos na promessa. Porque é de se pensar, já falamos sobre isso, qual a diferença que há entre eu, você e quem está agora lá fora? Preocupado, ansioso, correndo de um lado para o outro. Daqui a pouco, na hora do almoço, ela vai ter fome. E nós? Também. O sol ou a chuva de barro, teve uma chuva de barro aí, não teve? Que brilha para eles, ou que cai sobre eles, cai sobre nós. As leis que eles têm que se submeter, nós também temos. Os problemas que vêm para os bons, vêm para os maus. Os problemas que eles passam, estamos sujeitos. O produto que eles vendem, você vende. De repente, na mesma empresa que você trabalha incrédulos. E aí é que está. Qual é a diferença? Porque eu estou aqui dentro, eles estão lá fora, mas isso não vai mudar. A diferença é obedecer, crer na palavra, na promessa e segui-la. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, não tem como, ele disse: se estiverdes em mim e eu em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. Mas de outra vez ele disse: todo ramo que estando em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Então, a única maneira de haver essa diferença e eu não olhar para trás, como acontece com muitos, é eu crer que o Deus a quem eu estou servindo, mesmo que não seja no meu tempo, porque nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus, mesmo que não seja no meu tempo, esse Deus, Ele vai mudar a minha história. Ele vai mudar a minha história porque eu tenho obedecido. Ele vai mudar a minha história porque o sucesso não é sorte nem ausência de azar, tampouco destino. O sucesso é um conjunto de atitudes que me conduzirão à vida plena, à vida que Jesus disse, com abundância. E aonde que eu aprendo esse conjunto de atitudes? Na paragem de autocarro? No café? O que você ouve na paragem de autocarro e no café? Ah, pá, tá muito ruim, tá ruim demais, não sei mais o que fazer, agora aumentou o combustível. É todo mundo lamentando e reclamando. É lá que a gente aprende a vencer? É lá que você vai ser encorajado? É aqui, ó, que nós fazemos um conjunto de atitudes que vai nos fazer um vencedor. Atitudes tal qual disse Deus a Josué: ser forte e corajoso. Não te disse eu? Ser forte, corajoso. Porque como fui com Moisés, eu serei contigo. É isso. Moisés está orando por quê? Manda o povo marchar, segue adiante. Vai em frente. Só em você começar, você já está acima da média. Porque tem gente que nem começa. Tem pessoas que estão tão presas aos pensamentos do passado, porque essa é a arma de Satanás. O diabo usa o quê? O passado, o fracasso. Ele não quer que eu e você venhamos olhar para frente. Ele quer que a gente fique olhando para trás. Olha o que aconteceu com fulano. Vê que o diabo trabalha com medo. A arma do diabo qual é? A arma do terrorista, Satanás, é o medo. Ó, vai acontecer isso contigo, vai acontecer isso com você. Ó o que aconteceu com fulano, ó o que aconteceu com Beltrano. Ó, tu vai ficar pior do que ele. Ó, isso aí é um cancro, hein? E essa dor aí é uma doença séria. Ih, tá dando errado, deve ser bruxaria. Satanás trabalha com terrorismo. Hoje em dia também tem gente que é assim. Não tem gente assim hoje em dia? Tem gente aí fora que trabalha com terrorismo, com medo, para tentar aprisionar as pessoas às suas intenções e seus propósitos escusos e malignos. Porque o medo faz com que a pessoa olhe para trás, hesite, não tome atitude, o tempo vai passando. E o medo está ali, é um gatilho. Para traduzir para o texto bíblico que sempre falamos, é as fortalezas de Satanás. Ah, mas você está velho. Olha a dor na coluna. Ai, isso vai piorar. Mas eu lembro da vovó, com 80 anos, falou: pastor, cheguei aqui com 60, quase na cadeira de roda. Hoje eu estou com 80, ó. Quer dizer, se ela chegou com 60, quase na cadeira de roda, e ela está com 80 melhor, o que você entende? Que a mulher foi curada. Porque era para ela estar na sepultura já. Mas o diabo fala: ih, essa dor na coluna aí, isso aí é coisa séria, hein? Sem falar daqueles que olham tanto para trás, que ainda estão presos às superstições. Tudo é macumba, tudo é bruxedo. Tudo, ai, será que tem alguma bruxaria? Ai, será que tem alguma magia? E nós não trabalhamos assim. Pelo contrário, nós ensinamos que nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Se pois o Filho te libertar, verdadeiramente sereis o quê? Tudo você suspeita de um mal. Aí eu pergunto, e Deus fica onde?
e a vida que você tem vivido em obediência a Deus, e a palavra dele, quer dizer que é assim então, eu largo o pecado, eu largo o diabo, eu tomo a minha cruz, e aí Satanás resolve um dia me pegar, eu vou pegar ela, eu vou dar uma rasteira nela, quer ver? E aí Deus fica olhando, ele me dá uma rasteira, é assim? Então que Deus é esse? Então você que está preso a essas ideias, está dando errado porque tem alguma bruxaria, então você não está definido na sua fé, você não crê que o teu Senhor está vivo, você está aqui dentro, mas você não crê na promessa. Segunda pessoa, quem faz do seu jeito. Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo. Poupe minha vida, não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto, disse ele, há uma cidade pequena. Esta está, tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, ou para lá. Mesmo sendo tão pequena, disse Ló a Deus, lá estarei a salvo. Respondeu-lhe o anjo que representava Deus. Gênesis 19, 18. E aqui diz, Ló é um exemplo de uma pessoa que fez do seu jeito. O anjo falou para ele, vai para o monte, salva a tua vida. Mas, como ele não era uma pessoa de sacrifício, como seu tio Abraão, ele quis fazer da sua maneira, e seu final foi trágico. Quantos, nos dias de hoje, dizem não à direção de Deus, por não querer fazer do jeito dele, de Deus, ou seja, querem servir o altar do seu jeito, fazer o pacto do seu jeito, ou seja, o que prometem a Deus, fazem da sua maneira, até viver a vida do seu jeito, e por não querer pagar o preço do sacrifício, que é a obediência, de se sujeitar à direção de Deus, fracassam pela sua desobediência. Você já deve ter visto, eu até contei já alguns casos, de pessoas que elas vieram para Deus, mas elas rejeitavam a obediência à palavra. Elas não queriam se entregar por inteiro, como diz 2 Crônica 16, que diz que os olhos de Deus passam pela terra para mostrar-se forte com aqueles que o interior, a vontade, o coração, a Bíblia diz, é totalmente de Deus. Existem pessoas que elas gostam da igreja, gostam da oração, gostam do bispo, do pastor. Poxa, o pastor é tão fixe, tão legal, tão bonzinho, eu gosto tanto dele, ele tem uma palavra tão maravilhosa, fala tão doce, gosta do pastor, gosta da oração, eu gosto tanto do pastor, canta, olha que voz, parece um anjo, parece um anjinho do Senhor cantando, para ela a igreja está parecendo um clube, social para ela descontrair, arejar a cabeça, mas ela diz, mas perdoar não, largar essas coisas erradas que eu ando fazendo, não, perder meus amigos também não, então fica com meias verdades, não quer abrir mão dos vícios, sentimentos, desejos, coisas erradas, escandaliza o nome de Deus aí fora, porque é caloteira, sabe o que é caloteira, Caloteira e gatu não é a mesma coisa, gente? Os dois andam juntos, Pois bem, é caloteira, mentirosa, deve, não paga, passa as pessoas para trás. Então, é aquele tipo de pessoa, semelhante à atitude de Ló, que o anjo disse, vai para a montanha, que representa o sacrifício, e ele quis ir para a cidadezinha mais próxima, não, aqui é perto, deixa eu aqui mesmo.
Custava, meu Deus, ele dizer, eis-me aqui como Abraão, sim senhor, eu irei, custava isso. Não, tem gente que não aprende, gente. Tem pessoas que já se decepcionou com um monte de gente, e ao invés de confiar em Deus, prefere confiar nos outros, esperar pelos outros. Não é que você não tem que acreditar nas pessoas, você tem que acreditar nas pessoas, porque Deus acreditou em nós, ou não? Se Deus não acreditasse em nós, Ele não teria entregue o próprio Filho na cruz para morrer pelos nossos pecados, e Deus acreditou, muito antes de eu existir, entregou o próprio Filho por mim. Deus acreditou, Ele pode mudar, Ele pode ser uma nova pessoa. Acreditar numa pessoa é necessário, dar uma nova chance também, mas confiar a ponto de você entregar a sua vida, entregar a sua salvação até, não faça isso. Confiar somente em quem? Em Deus, porque Ele não falha. O ser humano está sujeito aos seus sentimentos, mas Deus é fiel. Amém? Então Ló quis a facilidade, e por causa dessa atitude de não querer obedecer, todos nós sabemos que Ló fugiu, a esposa virou estalta de sal, ele fugiu com as 2 filhas para esse lugar, onde ele ficou numa caverna, se não me falha a memória, depois você lê a Gênesis, aqui a referência, 19, 18, e as filhas, inspiradas pelo mal, disseram, olha, nosso pai não tem descendência, nós não temos marido, e não vamos ter descendentes. Se não me falha a memória, acho que ela embebedaram o pai, e se relacionaram com ele, o incesto, né? E nasceram 2 nações, que se tornaram inimigos de Israel. Ou seja, quando não há o sacrifício de obedecer, a pessoa está começando errado e vai terminar o quê? Errado. Por não querer obedecer. Quando você obedece à vontade de Deus, atenção, não estamos falando aqui, repito, da palavra de um homem, dos meus interesses, das minhas ideias, do que eu penso, do que eu acho, do que eu acredito que você tem que fazer. Não. Obedecer à vontade de Deus. Quando você obedece à vontade de Deus, que é boa, agradável, lá está lá escrito, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável o quê? Vontade de Deus. Tem o preço do sacrifício? Sim, mas a vida que Deus tem para nós é uma vida com abundância, em todos os sentidos, não só salvação. Amém? Terceiro tipo de pessoa, para concluir, essa aqui tem que ser todos nós, aquele que obedece à direção de Deus. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Gênesis 24, 1. Abraão é o exemplo daquele que obedece a Deus. Tudo que ele pediu, no caso Deus, Abraão fez. Em tudo, ele disse para Deus, eis-me aqui, foi o que disse Abraão. E o resultado foi que em tudo, Abraão foi abençoado. Ele não virou uma estalta de sal, e muito menos morreu numa caverna, com uma geração maldita. Pelo contrário, ele foi abençoado em tudo, e morreu em quê? Em ditosa velhice. Uma voz, Deus, não é isso? Uma direção, vai, obediência. 3 resultados. Mulher de Ló virou estalta de sal. Ló, morto na caverna, uma geração maldita. E a terceira pessoa, Abraão, abençoado em quê? Em tudo. Veja que todos nós podemos terminar bem. Aí eu lembro de que Deus falou, né, a Jeremias, eu é quem sei os pensamentos que eu tenho para vocês, de vida e não de morte, para dar a vocês o fim que desejais. Se você pegar o texto sagrado, não só Abraão e Davi morrerem de ditosa velhice, Deus quer que venhamos terminar da melhor forma possível. E é claro, não só ele, tantos outros, que não está registrado aqui no texto,
mas que o fim da vida foi o quê? Glorioso. Mas por quê? Porque essas pessoas, elas obedeceram a Deus, terminaram sua vida obedecendo a voz de Deus. Não é fácil, não é fácil, é fácil, a porta é estreita, é lutar contra a nossa própria vontade. Às vezes Deus pede algo que a nossa carne não quer fazer, como por exemplo, perdoar, não é verdade? Porque tem pessoas que tira você do sério, não tira? E aí Deus fala, perdoa o fulano, aí você, poxa Deus, você tem certeza? Mas fulano é tão ruim, Senhor. Poxa Deus, fulano é tão injusto, olha o que ele faz, olha o que ela faz. Poxa Deus, isso não faz nem com cachorro, nem com cão, quanto mais com um ser humano. A perdoa, ora por ele, Deus abençoe. Então essa é a cruz. Só que aí é que está, quando nós passamos por situações que contrariam a nossa carne, e nós não se entregamos às nossas fraquezas, que são sentimentos, desejos e vontades que vão contra as vontades de Deus, é ali que nós temos uma experiência com Deus. Quando diz, orai pelos que vos perseguem, quando diz, para fazer o bem para quem nos faz mal, às vezes você fica procurando nessa palavra uma coisa boa para você. E você diz, poxa, mas como que isso vai me ajudar? E lá na frente, você entende que Deus estava te preparando para coisas maiores. Deus estava trabalhando no teu caráter. Deus estava te amadurecendo, te moldando. Deus estava fazendo você confiar mais nele, depender menos dos outros. Deus estava te empurrando do ninho, como faz supostamente a mamãe águia, para que o seu filhote venha dar um grande voo. Ele fica meio acomodado ali, diz a história que ela tira a parte mais fofinha do ninho, deixando só os gravetos, né? Ela fica rodando em círculo no ninho para ver se ele... E quando não, ela dá uma ajudinha para ele voar, porque enquanto ele não voar, ele não vai descobrir a força que ele tem. Ele não vai descobrir para o que ele nasceu. Então, às vezes, vem uma situação desagradável, vem um problema, uma injustiça, e aquilo está te empurrando para você tomar uma decisão, ou para você fazer algo que você não quer fazer, ou que aos olhos humanos você não queria. Mas aquela situação está fazendo você descobrir que você é mais forte do que você pode imaginar. Que Deus te escolheu para coisas grandes. Que Ele é contigo no deserto, no monte, na planície, aonde você estiver. Não está escrito? Bendito na cidade, bendito no campo. Mas de repente na sua cabeça tem aquela voz que diz, não, você não consegue, é difícil, você está velha, velho, é isso, é aquilo. E aquela situação que parece uma derrota, que parece uma perda, está a lhe empurrar para você tomar a decisão para virar a tua vida, para tu se tornar aquele empreendedor, para tu se tornar aquele empresário, para você ter aquela grande ideia. Afinal, as grandes descobertas surgiram em meio ao quê? As crises, as guerras. As grandes descobertas surgiram quando se precisava urgentemente resolver uma questão. Não foi quando tudo estava bom, não. Porque quando tudo está bom, a tendência é a gente se acomodar. A evolução é na luta, a evolução é na guerra, a evolução é nas perdas. Então, se você está passando por um problema na empresa, está sendo humilhado, se você está vendendo almoço para comer onde? Na janta, não lamenta não. Essa situação é para te despertar. Tem um leão adormecido. Leão adormecido faz alguma coisa? Você tem que dar aquele bramido.
E esse problema está te sacudindo, para você se descobrir, para você avançar, para você perder esse medo, para você pular do ninho e dar teu voo, porque você só depende unicamente de uma pessoa nesse mundo para você vencer: o pastor, o bispo. Você depende somente de Deus, somente dele e da palavra dele. Amém? Quando Abraão obedeceu, ele obedeceu a palavra de Deus. Amém? Então, está passando por uma luta? Fala assim: meu Deus, eu não sei por que eu estou passando por isso, mas que essa luta me conduza àquilo que é necessário. E ela vai conduzir. Amém? Está ligado?